mas gravou em centenas de almas. Em centenas de almas, até o dia de hoje, a palavra de Deus. Por isso que nós estamos no mesmo propósito. Pode ser, Jeremias. Por isso que nós estamos no mesmo propósito. João Calvino, na Suíça, em Genebra, havia um antro de iniquidades. E Calvino resolveu parar. Eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu estou no mesmo propósito, e eu vou parar com esse negócio. Ei, Calvino, como? Falando de Jesus Cristo. Quantas vezes eu já fui pego de surpresa para fazer cerimônia religiosa na família da minha esposa? De gente que não é crente, que não quer saber de Deus. E aí tem que fazer a cerimônia religiosa, Bisa. E não é fácil. E numa delas, eu falei tanto, que quando eu terminei de falar, começaram a me cutucar e falar: você faz da minha também? Você faz o meu casamento? Dá para você fazer uma oração lá em casa? Você faz um culto na minha casa? Oh, Jesus! Percebeu? Você tem que aproveitar aquela hora para parar a iniquidade. E o que ele fez, Calvino? Ele fez isso. Resolveu provar que através do Evangelho é possível mudar não somente as pessoas, como também cidades e civilizações em 20 anos. Calvino, um homem com apenas uma regra de fé e prática: ler a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Ele fechou botecos, que aqui está escrito tavernas, mas a gente sabe o que é bar. Foram regularizados os casamentos. Pastor Genício, eu nunca tinha sentido um avivamento de ser profeta. E eu fui numa ceia, eu fico emocionado, e fui numa ceia e estava falando na ceia, e houve uma pessoa que foi aceita em comunhão aqui, e aí se batizou, mas não era casada, falhou. Só que ela sabia que não podia tomar comunhão na ceia, porque ela foi batizada por engano. E aí, o irmão, dirigente da igreja, falou para ela: olha, infelizmente, o outro que veio aqui, não posso tomar tempo, batizou você, mas você não pode tomar. E eu fui lá pregar, não sabia de nada disso. E comecei a falar: o seu marido, que não é casado com você, vai casar. E eu não sabia de nada. E começou a pegar um fogo na igreja. E eu também comecei a pegar fogo. E depois fui no casamento da irmã e fui na primeira ceia que ela tomou. E é muito gostoso quando Deus usa você para falar diretamente com a pessoa. Calvino falou com um bairro, uma cidade, e mudou a história. Genebra foi totalmente transformada. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer libertar um povo? Pregue a verdade. Quer ver a renovação? Pregue a verdade. E a verdade está aqui, olha, a Bíblia Sagrada. Se você tentar se defender porque o seu vizinho, seu amigo, ou alguém está falando de você, vai ser fadado ao fracasso, Fernando. Mas quando você fala de Jesus Cristo, alguém fala mal de Jesus Cristo, imediatamente você fala: opa, Jesus não. Você pode falar mal de mim. Agora, mal de Jesus Cristo não, que eu vou defender mesmo. E você pode estar onde estiver. Onde você estiver. E João Calvino fez isso. E João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos. O pentecostal, ele é tão livre que mesmo em 64, até a perseguição, era o único povo que podia fazer reunião ao ar livre, Jeremias. E a polícia nunca atrapalhou um culto ao ar livre. Por quê? Esse povo é crente, não mexe com eles não. Entendeu? Mais uma folha. Senhor,
Ah, sim, tem os novos. O pastor está dizendo que vocês que são novos não alcançaram a perseguição do regime militar, e depois de 88, 86 para cá, tudo vale. Você vai na banca de jornal, está tudo escancarado lá, aquele monte de mulher pelada. Não podia não. Conversar em dois. Eu era líder estudantil, me chamaram do lado, falou assim, ó, falaram para mim, para de liderar. Tudo quanto é baile que você imagina, eu fazia por aí afora. E aí, o Amaro Cavalcante me deu esse conselho. Vamos lá. Em Morávia, uma cidade onde o povo era carregado para trabalhar de escravos. Opa, eu tenho direito a esse trem aqui. Carregado como escravos, lá em Tchecoslováquia, em que os membros foram decapitados, presos, tiveram literaturas destruídas. Havia um povo que estava no mesmo propósito. Havia um povo no subterrâneo das igrejas católicas, aleluia, que estava no mesmo propósito. E eles começaram a orar, 16 mil cristãos escondidos no mesmo propósito. Propósito precisa de parede, irmão Chicão? Não, propósito você pode fazer dentro de casa e ficar ali, ó. Mas propósito com 2 ou 3 é muito mais gostoso. Vamos lá. 1.600 cristãos escondidos começaram a orar 24 horas por dia. Era onde eu queria chegar. Visitavam uns aos outros. Ah, meu Deus, como visita faz bem. Você visita e sai visitado, não é, Rogério? Cochila aí, é sinal que a história está boa. Olha, você visita e sai visitado. Quantas vezes você vai visitar um doente e sai visitado? A minha, que seria a minha nora, ela teve um câncer e não sabia, estava dirigindo uma moto e bateu no carro da polícia. E o policial falou, você bebeu? Ela falou, não, eu não estou enxergando. Dá um glória, fazendo favor. Não é assim que faz, pastor? Manda dar um glória e beber água. Então, ela bateu no carro da polícia, o policial levou ela para o hospital, ela estava com câncer, durou 30 dias, mas ela já estava com edital de proclama para casar com o meu filho, com a casa pronta. Aí ela começava a cantar assim. Era o único movimento que ela fazia. Não andava mais, não falava mais, nada, só escutava. E aí, no dia que ela morreu, o pai dela que foi visitá-la, ela conseguiu levantar, deu um abraço nele e falou assim, pai, o meu Deus me ama mais do que você me ama, por isso ele vai levar para ele. E partiu. E o pai dela aceitou Jesus no mesmo dia e está firme até hoje. E muitos aqui foram no enterro dela. O pastor Genício estava lá. E aí, esse grande avivamento moraviano, houve um grande avivamento até o dia de hoje. Tivemos muitos focos de avivamentos que não dá para falar. Mas não temos espaço para falar de todos, então vamos falar de alguns. Wesley propôs jejum e oração. Eu estava conversando com a Beth Santiago e um dia ela falou assim, como você consegue certas coisas? Eu falei, em jejum. É jejuar e Deus usar. É jejuar e Deus usar. Quando eu sentei aqui, eu estava gelado. Estava ou não estava, meu irmão? Eu estou suando por causa do jejum, por causa da oração. Jejuar e orar. E ele ia orar no mato. Esse negócio de orar no mato é velho. É muito velho. Começou em 1739. E ele ia com um tal de Finney. Iam orar no mato para ficar sozinho. Só que os jovens começaram a acompanhar. E começaram a acompanhar.
E começaram a acompanhar. Os jovens gostam de olhar os mais velhos. Começaram a acompanhar, e aí o que aconteceu? Miro, eles montaram uma escala na igreja deles. Orar de manhã, orar meio-dia, orar ao pôr do sol e orar 24 horas, e quem pudesse jejuar o tempo todo. Aí vem o avivamento. Quebre o intelecto. Esqueça que você sabe alguma coisa. Torne-se como uma criança. Um dia perguntaram para ele assim: rapaz, como você consegue isso? Eu ponho a mão em você, parece que tem fogo. Ele respondeu o seguinte: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. Mas ele não estava queimando na fogueira, ele estava queimando no espírito. E eu quero confessar, a irmã Francisca está aí? A irmã Francisca está aí? Um dia nós estávamos numa oração aqui, e eu pus a mão na irmã Francisca, mas eu tomei um choque, Miro. Era a mesma coisa que pôr a mão no reverendo Paulo Macalão. Era a mesma coisa. Pôr a mão nele e tomar um choque. Tá certo? Eu considero, e ele dizia o seguinte: nesta chama que eu tenho, eu considero todo mundo como minha paróquia. Se você estiver no cemitério e te mandarem pregar, é a tua paróquia. Se você estiver no mercado e alguém falar mal de Jesus Cristo, aí é a tua igreja, porque você é a própria igreja. E o Espírito Santo habita em você. E você tem um propósito: ganhar almas para Jesus. Esse é o propósito. Ele dizia: em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto. Correto, e o meu sagrado dever é declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas de salvação. E a Bíblia diz: quer ouçam, quer não ouçam, fale a palavra de Deus. Amém? E aí, Wesley diz o seguinte recado para mim e para você: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado. Ter medo do pecado faz parte de avivamento. É buscar santificação. Que nada desejam, senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Foi o que esse homem disse. Mas por que eu estou contando a história do passado? Porque o nosso Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Às vezes você fala: eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. Se não fosse o passado, a gente não estaria aqui. Só isso. Vamos lá. O apogeu, o clímax do avivamento. A história jamais conheceu um movimento religioso que cresceu tanto e com tanta rapidez como ocorre hoje na Igreja Cristã Pentecostal. Não a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, que essa foi fundada por reverendo Epaminondas, com a bênção do meu pai, pastor José Marques Sobrinho, e o papel foi para lá em Madureira, e todo mundo abençoou, e está uma benção hoje. Amém? Quando todo mundo está no mesmo propósito, está no mesmo propósito. Vamos voltar aqui. Foi apenas uma brincadeira que eu fiz. Cristã, o pentecostalismo, a partir de 1900, sem receber ajuda de governos, de qualquer organismo humano, iniciou-se na América do Norte, estendeu-se para a América do Sul, Chile, Argentina, Brasil. Outra coisa, quando houve o terremoto no Japão, consertaram rapidinho o homem. Mas quando houve o terremoto no Chile, que não tinha dinheiro, houve um grande avivamento que a igreja do Chile nem cabe ninguém mais. E tanto que o povo está na presença de Deus. Entendeu? O cristianismo pentecostal não conhece limite de fronteira. Não conhece limite de fronteira. Este movimento é uma investida na motivação pelos santos através de servos, que significa mártir. Alguém que se dá, se gasta e se deixa gastar para estar no mesmo propósito de ganhar almas. Em nome de Jesus e somente no nome dele, dispostos a ensinar e promover avivamentos, seguido de curas, expulsão de demônios e outras coisas. Marcos 16 e 15. Vamos lá? Ide por todo mundo. Quem crê? Em meu nome?
Viu como a gente sabe? Só falta colocar em prática. Eu não ia perder essa. Amém? Vamos lá. Depois disso, exemplo, Dink. O dia que eu aceitei Jesus, a irmã Marli Doreto perguntou assim para mim, ela sabia quem eu era. Você tem parente crente? Ela me fez como um novo convertido, como eu deveria ser tratado. E eu sou grato até hoje. Porque não adianta a gente paparicar e pegar na mão. Jesus Cristo vai trabalhar na vida de um por um. O negócio é esse com ele. Não interessa. Não tem ninguém melhor do que o outro porque tem os olhos azuis ou a pele diferente. Nada disso. Então, vamos lá. Início do avivamento mundial. Não começou num galpãozinho. Começou numa mansão chamada Mansão de Pedra. Já vou, Júlio. Em Kansas, onde estabeleceu uma escola chamada Betel. Começou com 40 estudantes, com o propósito de descobrir o que os capacitaria para enfrentar o novo século. Uma escola de fé, nenhuma taxa era cobrada, confiava em Deus, de cada necessidade, tinham tudo em comum, viviam na intenso estudo da palavra, em oração e evangelismo. Deus visitou todos os estudantes e todos foram cheios do Espírito Santo. O avivamento da Rua Azusa, agora você me perdoa, mas eu vou ganhar mais um pouquinho de tempo. A Rua Azusa, irmãos, é um negócio sério. Todo mundo corria para a Rua Azusa. Fecharam a igreja, tinha uma igreja que chamava Chama Ardente. Quando o pastor chegou, não tinha um crente, viajaram de lá da Índia e foram para a Rua Azusa. Pois não. Está certo, pastor, obrigado. Eu já ia falar. Então, todos partiam para a Rua Azusa. Mas na Rua Azusa começou como? Eu tenho uma foto. Deixa para lá. Eu tenho uma foto aqui, entre que a igreja está assim, ó, um quadrado. Eles fizeram um quadrado porque o galpão estava abandonado, cheio de tábua, cimento, tudo que não prestava. Primeira coisa que a irmã Francisca falou, para haver um avivamento tem que haver limpeza. Limparam tudo, sentaram nos 30, um olhando para o outro e começaram a orar. E o Espírito Santo desceu tanto, mas tanto, que era missionário, pastor, era tudo quanto é crente do mundo inteiro, ia para a Rua Azusa. E de lá da Rua Azusa saiu um homem que veio para o Brasil e fundou a Congregação Cristã do Brasil. E da Rua Azusa saiu Gunnar Vingre e Daniel Berg. E da Rua Azusa, Deus usou um profeta e falou para eles, vocês vão para um lugar chamado Pará. Eles são pobres e falam o português. Sabe quem inventou esse negócio de terno nesse calor todo? Foi Gunnar Vingre e Daniel Berg. Porque eles chegaram no Pará com um calor de 40 graus com essa roupa, mas não tiraram, porque eles tinham um propósito. Prestou atenção? A mensagem do começo ao fim? Eu não sei qual é o propósito de vocês. Eu sei qual é o meu. Mas o nosso é ir para o céu. Vamos lá. Limparam a sujeira, colocaram tábuas no meio, barris velhos, 30 pessoas, e aí sim, começou. Todo mundo ia para a Rua Azusa por causa do Salmo 50, que nós lemos primeiro de tudo. Quem estava aqui e leu o Salmo 50, faz assim com a mão. Bastante gente, não preciso ler de novo. Mas só o último versículo diz assim, ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Vamos lá. Algumas igrejas fecharam para ir para a Rua Azusa. Todos eram batizados com o Espírito Santo. Vamos para a Rua Azusa e vai ser batizado com o Espírito Santo. Vai para a Rua Azusa. Cadê os crentes daqui que estão na Rua Azusa? Dá um glória aí, irmão. Aprendi rápido, não foi, Bisa? Obrigado, hein? Então,
O avivamento do Espírito Santo, um irmão chamado Adolfo Indy falou a profecia para Daniel e Gunavingre. Contrariando patrões, saíram com $90 quase que eu falo, pastor. Saíram com $90 de algum lugar e vieram para o Brasil. E chegaram num lugar chamado Belém. Não falavam português, mas saíram distribuindo folhetos. Não sabia se o povo sabia ler o folheto, mas saíram distribuindo folheto. Qual era o propósito deles quando saíram de lá? O propósito era ganhar almas em Belém do Pará, porque Deus mandou. Ganhar almas porque Deus mandou. Vamos lá. Chegaram em Belém, não tinham amigos, não tinham conhecido, não tinham endereço de ninguém, não sabia falar português, tinham na bagagem a certeza de que tinham sido enviados de Deus, e dentro de si havia uma chama e um propósito, a do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios. Agora é a última. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos deram a sua vida defendendo para que eu e você estivesse aqui hoje. O propósito de Deus por meio da verdade que liberta. O avivamento tem que ser permanente e não somente uma vez por ano, quando o pastor fala para a gente, ou então faz isso. Tem que ser permanente. Tem que ser assim. E vocês vão falar o resto. Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Irmãos, a igreja do Taboão, vocês vão ficar admirados do que eu vou contar agora. 2 minutos, Júlio. A irmã Teresa Rodrigues, ela começou a orar por um homem endemoniado, Paulo. Para que aquele homem endemoniado se tornasse o pastor da igreja. Ei, que isso? É muita fé, Jeremias. Porque ela era mulher, o senhor sabia disso, pastor? Ela era mulher, e mulher sempre acha que o homem é que tem que tomar a direção. Mas não tinha homem que fosse capaz. E ela começou a orar. E o único que apareceu lá endemoniado, dando trabalho, cadê o Vitor? Foi o padrasto do Vitor. Morreu com 115 anos. Deus salvou ele, ele se tornou o primeiro pastor do Taboão, e dia 8 de dezembro agora a igreja fez 70 anos. Eu vou repetir, foi muito pouco. A irmã Teresa, mãe da Ábia, que está ali, orou para que o endemoniado fosse salvo. Olha o propósito. Ele foi salvo, se tornou dirigente da igreja, e essa igreja fez 70 anos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, pastor Pedro Marco. Vou dar uma salva de palmas bem forte para Jesus pela vida do pastor Pedro. Uma aula como essa, coisa linda, coisa maravilhosa. Quantos ouviu a voz de Deus falando aos nossos corações aqui nessa noite? Deus falou conosco aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Descoloquemos sobre nossos pés, amém? Desejar a direção do trabalho, continue com o nosso pastor presidente, pastor Genis Severo dos Santos. Não vou embora não, porque tem mais. Cada dia as coisas vão se encaixando, e nós temos, são 7 dias, foram 7, porque domingo nós tivemos uma abertura aqui, foi uma bênção, na segunda, terça, e hoje está sendo, olha, parabéns, o Pedro foi muito bem, dentro da sua matéria. Segura aí, rapaz, está muito apressado. Está cheio do Espírito Santo? Mas não fala em línguas? Então, o Pedro fez aqui algumas colocações,
E uma delas falou da Rua Azusa. Eu vou só fazer uma pergunta. Você não vai olhar nessa apostila, porque você já estudou a apostila toda, praticamente. Somente a matéria que foi ensinada na primeira aula. Qual o estado e a nação que se encontra a Rua Azusa? A cidade, o estado e o país. Esquece, pai. Você também atrapalha. Quem sabe? Só faz assim, levanta a mão, vem aqui, vai ganhar a Bíblia de... Pode vir aqui. Pode vir, rapidamente, para encerrar, porque nós estamos já atrasados, temos 2 grupos que estarão louvando a Deus. Eu quero... Quem é o grupo, Júlio? Bom, Jardim Piraporinha já fica pronto para louvar a Deus com o hino. Até você chegar aqui... Brasil, Belém do Pará. Você não entendeu o teor da conversa, rapaz. Eu perguntei o seguinte: o nome da cidade, o estado e a nação onde se encontra a Rua Azusa. Ninguém sabe? Deixa para amanhã. Fala tudo, completo. Hein? Eu perguntei a cidade, hein? 9 horas que está longe, hein? Falta uma coisa. Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Correto. Vá à volta que eu vou marcar. Ocupe os seus assentos. Jardim Piraporinha. Só ver se tem dizimista. Tem algum dizimista que quer dizimar nessa noite? Tem algum irmão que quer dizimar nessa noite? Jardim Piraporinha, louvando ao Senhor. Logo em seguida, Jardim Gazusa. Também fica... Gazusa não, Ruiz. Gazusa foi ontem. Estou com Gazusa na cabeça aqui. Logo após, Ruiz, louvando a Deus. Os irmãos que for tomar um cafezinho, uma água, volte rápido, irmãos, para a gente não perder tempo aqui hoje, em nome de Jesus. Jardim Piraporinha, louvando a Deus. Pastor Celso, suba aqui um pouquinho, Celso. Vem aqui, ocupa aqui. Pode sentar aqui em cima. Eu estou falando com o senhor, pastor Celso. Não está pronto Jardim Piraporinha? Vamos ouvir Jardim Ruiz, depois Jardim Piraporinha, louve a Deus. Não podemos perder tempo. Enquanto os irmãos preparam o som ali, Jardim Ruiz se louvando ao Senhor, logo em seguida Jardim Piraporinha.
Graças a Deus, maravilha, né, irmãos? Deus abençoe. Jardim Piraporinha, louvando ao Senhor. Só um lembrete aos dirigentes, quero aqui reforçar os irmãos que não fizeram seus acertos. Os irmãos procurem a mesa de apoio ali fora, faz seus acertos. Os irmãos têm até sábado para fazer seus acertos. Se você não tem o dinheiro agora, dá um cheque aí para 20 dias, a gente segura, não há problema, mas não deixe terminar a escola sem você passar ali na mesa de apoio e fazer seus acertos, tá bom? Jardim Piraporinha, louvando a Deus, logo em seguida, heroínas com muita fé, louvando a Deus. Amém? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus.
Aleluia. Deus abençoe nossos irmãos ali de Jardim Piraporinha, em nome de Jesus. Amém? Mais forte que eles merecem. Mais forte. Aleluias. Heroínas também apresentando o seu louvor a Deus. Logo em seguida estaremos ouvindo a segunda parte nesta noite com o pastor Adailson Gomes. Só um lembrete aos varões, sábado no encerramento, os varões estarão aqui apresentando também o seu louvor a Deus aqui no encerramento da nossa escola. Sábado a gente vai fazer possível para começar às 7 horas, meia hora mais cedo, para a gente ter mais tempo, não ficar tanto corrido, amém? Heroínas louvando a Deus. Louvores, não cessarei.
obrigado, segundo preletor, obrigado, conjunto de senhoras, heroína da fé, Jardim Piraporinha, Jardim Rússia. Essa escola surpreendeu, porque há um pedido de revista, porque você fazer a escola, como você colocar, vai tomar o café, coloca água no fogo e não põe o pó. Assim você acompanha toda a escola bíblica, que é uma escola que é apostilada, e você não adquire uma apostila. É uma matéria sensacional, quando se fala de avivamento, irmão. E hoje, essa segunda aula, nós estaremos estudando o avivamento em Samaria, que foi um sucesso, foi uma bênção muito grande. A igreja nasceu assim, debaixo de avivamento, e se estendeu por toda a Samaria, por toda a Galileia, por toda a Nazaré, e chegou aqui no Brasil e continua até hoje. Uma salva de palmas para o pregador. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bem, gostaria de aproveitar que os irmãos se encontram sobre os vossos pés, convidá-los a nós fazermos uma leitura de um texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo de número 8, verso de número 4. Apenas 4 versos eu estarei lendo, a igreja me acompanhe, por gentileza. Do verso 4 ao verso de número 8, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Eu quero aproveitar este momento para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Genício, nosso amigo, servo de Deus e nosso líder, o homem que nós temos aprendido com ele, tem nos liderado. Com o seu olhar, nós temos uma aula muito clássica, apenas no olhar do nosso pastor. No silêncio dele, nós conseguimos aprender aqui, durante esse tempo no nosso campo de trabalho, com a liderança do Senhor. Seu silêncio tem ensinado muito a gente. E isso tem nos alegrado, porque nós temos visto o Espírito de Deus na sua vida. O que dizer, então, dessa classe abençoada, que eu estou acompanhando desde segunda-feira, já visto que domingo eu estava na congregação, né? Não pude acompanhar o pastor Jeremias, que me ministrou a palavra, o ensino no domingo, mas de segunda para cá temos acompanhado, e tenho visto que vocês têm recebido todos os preleitores com uma salva de palmas, mas nada melhor também do que nós recebermos esses alunos que aqui estão numa noite como essa, com uma salva de palmas, porque sem vocês aqui, nós não teríamos escola, pastor. Aluno, não dá para ter professor se não tiver aluno. Aluno é a marca registrada do nosso país, porque tem interesse em aprender. Meus queridos, nós lemos aqui um texto sagrado nesta noite, um texto bastante importante, e confesso aos irmãos que durante este dia de hoje foi um dia que ouvi muito a voz de Deus ao meu ouvido e coração,
e dizendo, vai orar. Porque confesso que até ontem eu tinha 2 sermões prontos dentro da mesma lição, fiquei sentado, ainda falei com o meu amigo pastor Rogério, falei, vou ficar sentado aqui embaixo, pastor Rogério, que eu quero ficar de frente para o preleitor, para eu acompanhar o perfil, tudo direitinho. Eu tinha tudo. Quando foi às 15h35, a voz do Espírito de Deus disse assim, deleta tudo e entra para o quarto agora. Eu confesso aos irmãos que eu não entendi, porque eu estava preparando na minha lição, essa aqui, que é igual a de vocês, está toda rabiscada. E eu comecei a orar e falar com Deus. E comecei a pedir algo a Deus que pudesse falar poderosamente e fortemente aos nossos corações. E algumas questões vieram, interrogações dentro da minha mente, da minha memória. E eu perguntei a Jesus, Jesus, por que Filipe? Tantos estavam lá em Jerusalém, e eu perguntei, Jesus, por que Filipe? Você já se perguntou, por que o diácono Filipe? Por que Filipe? Daqui a pouco a gente fala. Texto sagrado nos revela algo de suma importância aqui nessa noite. Algo que tem marcado gerações. Algo que tem marcado a existência da humanidade. Nos deparamos diante de um assunto muito importante. E eu falei, por que Samaria? Samaria já estava no coração de Jesus Cristo para ser evangelizada. Atos 1:8 vai relatar que após a ressurreição de Jesus Cristo, na sua aparição, ele tem ali uma aparição com os discípulos, e ele cita Samaria como foco de uma visita, como foco de um trabalho missionário. E eu comecei a questionar Jesus. Samaria, temos aqui a introdução que o escritor, o pai da matéria, deixou bem claro, que era uma cidade que tinha uma mistura, era um povo heterogêneo, era um povo que estava misturado, israelita com gentil, e eu comecei a analisar, dentro daquela cidade, se brincar, tinha de tudo ali dentro, tinha bárbaros, tinha uma classe de pessoas. Por quê? De diversas pessoas, porque quando o exército assírio invade, ela é invadida pelos assírios, Samaria, no ano 722, aproximadamente antes de Cristo. A história vai dizer que os líderes de Samaria foram exilados. A história vai dizer que os assírios, preocupados, eles fizeram o quê? Tiraram aquela liderança, mandaram para fora, vamos dizer assim, usar o termo, deportaram dali de Samaria e trouxeram outras pessoas que estavam cativos com eles e inseminaram dentro de Samaria para que pudesse se misturar com aquele povo. O que acontece então? Aqueles recém-chegados, eles chegam dentro de Samaria, levando consigo várias práticas, várias convicções religiosas, pagãs. A adoração ao verdadeiro Deus continuou prevalecendo, mas havia ali uma mistura. Havia dentro de Samaria este ponto aí, que eu não vou me ater tanto ao histórico, apenas mais uns 30 minutos, dentro de 25 a 30 minutos, nós temos para encerrar esta matéria. O que acontece? Samaria já estava nesse foco. Se você acompanhar muito bem Atos capítulo de número 1, verso de número 8, ele estará nos dando uma demonstração quando a ascensão de Jesus Cristo, no capítulo 1, verso 8, ele relata, ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Primeiro, por quê? Porque sem virtude do Espírito Santo ninguém faz nada. Sem a virtude do Espírito Santo nós não glorificamos. Sem a virtude do Espírito Santo nós não conseguimos sentir a presença de Deus. A virtude do Espírito Santo nos encoraja a fazermos a obra de Deus. A virtude do Espírito Santo adentra no nosso interior e aquilo que outrora não tínhamos conhecimento, ela nos capacita para que possamos ir e fazermos a vontade do Senhor. Durante a ascensão, o nosso mestre que havia ressuscitado, ele diz, olha, essa
essa virtude, ela haverá de vir sobre vocês. Essa virtude, ela haverá de entrar em vocês. Só tem uma coisa: vocês serão as minhas testemunhas. E os irmãos bem sabem que testemunha é alguém que já viu, é alguém que presenciou. E não pode ser testemunha se não tiver conhecimento. Eu quero entender que nesta noite aqui, embora você não tenha visto, mas tenha sentido, você é testemunha de Jesus Cristo aqui dentro deste ambiente, porque você não viu, mas sente a presença do Eterno na sua vida. Você é testemunha ou não é? Você sente ou não sente? Eu posso, pelo menos um pouquinho nessa escola, falar em língua estranha. Minha vontade é de correr, pastor, tenho que ser sincero. É de correr, é de pular, porque eu sinto a alegria do Espírito. Essa virtude que estava naquele dia, ela está dentro deste ambiente aqui. Essa virtude que estava na canção está aqui dentro de nós. Isso nos alegra, mas vamos lá. Vocês vão ser testemunha, ou seja, aonde você chegar você vai dizer: eu vi, eu senti. Eu posso falar porque sinto. É por isso que quando aconteceu lá o batismo, aquele derramamento lá, quem estava de fora não entendia nada, achava que estava embriagado, achava que tinha alguma coisa errada, mas quem estava dentro estava entendendo que era a confirmação da promessa de Deus. O que eu quero que você entenda: muitas vezes vão olhar o atuar, o agir do Espírito Santo de Deus na tua vida e não vão entender, vão achar que é loucura, vão olhar e vão dizer: mas precisa disso. É porque o Espírito de Deus te tomou. E a lei da física é clara: não dá para dois corpos ocupar o mesmo lugar. Enquanto eu estou aqui em plena e sã consciência, eu consigo me controlar, mas quando o Espírito de Deus se apossa do homem, ele deixa de ser racional dentro desse quesito que o nosso querido pastor Pedro estava narrando aqui. O intelecto sai um pouco e a presença de Deus mais uma vez confirma. E aí, depois do fato acontecido, você chega assim e diz: mas era eu mesmo que estava fazendo aquele negócio lá? Você já se sentiu pego pela presença do Espírito de Deus? Coisa que um dia você nunca ia fazer. Aí você foi lá, deu um pulo. Aí alguém olhou e disse: mas eu nunca vi ele pular. É porque só o Espírito Santo é que nos impulsiona a pularmos na presença de Deus. E Jesus queria a testemunha que já tivesse sentido isso. Não dá para falar de Jesus se não tiver sentido Jesus. Não dá para falar de Jesus se não tiver vivido Jesus. Alabaxandarabacandarai. Você sabe por que você faz isso? Aí você glorifica. É porque você sente Jesus nesse ambiente. Eu não duvido nada que daqui a pouco alguém sair pulando por aí. É fato. Vocês vão ser testemunhas. E eu me sinto feliz de ser testemunha do meu Jesus Cristo. Quando se é testemunha, alguém olha em você e diz assim: onde você chega? Você é crente, né? Sou. Não é? Alguém viu alguma coisa diferente em você? É porque você é testemunha. Testemunha é conhecida. É fato. Tem virtude. Tem presença do Espírito Santo. E para me pular, entrar dentro do texto que eu preciso correr. E ele diz: vocês vão ser minha testemunha. Primeiro vão receber a virtude na vida de vocês. Depois eu quero vocês como testemunha do que já viram e já sentiram. Logo em seguida, aí sim, vocês vão para Jerusalém. Vocês vão em toda a Judeia. E vocês vão lá em... Aonde está fraco, hein? Você já perguntou para Jesus qual é a Samaria que você deve ir? Porque nos dias em que estamos vivendo, há escolhas de lugares para ir. Dependendo de onde for, eu não quero ir. Porque lá não dá para ir. Quantos cristãos tem lá? Se não tiver ninguém, não tem problema, a virtude está na tua vida. E quando você abrir a boca, alguém vai sentir que o Espírito de Deus é na sua vida. Ou não? Vamos lá. Mas, isso aconteceu. Jerusalém foi o centro das atividades da igreja. Ali em Jerusalém, Jesus foi crucificado.
Ali em Jerusalém, Jesus foi sepultado, mas ali em Jerusalém, ele ressuscitou também, para poder nos determinar algo de suma importância, algo extraordinário, porque ali também foi derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Precisava acontecer aquilo ali. Precisava que viesse esse derramamento do Espírito, mas não adianta derramamento do Espírito para ficarmos na inércia. Derramamento do Espírito não é para que possamos ficar inativos. Derramamento do Espírito é para que possamos ser produtivos. Derramamento do Espírito é para que eu possa fazer algo para Deus, para que eu possa me doar à obra do meu mestre. O texto ele é bem claro e vai dizer que os discípulos deram cumprimento a essa ordem de Jesus no capítulo 1 e verso de número 8, quando ele lhes diz que eles seriam as suas testemunhas ali. E algo que me chama a atenção é que há momentos na vida da gente, hoje já foi narrado isso aqui pelo pastor Pedro, ontem o pastor Deiró também deu uma entrada dentro disso aqui. Há momentos na vida da gente que Deus já nos capacitou, que Deus já nos deu a graça, e nós não percebemos que já éramos para ter ido fazer a obra de Deus, e ficamos parados, e ficamos ali na inércia. Aí é preciso chegar um momento especial, que é o momento da perseguição, é o momento em que vamos ser perseguidos. Por quê? O que acontece? Quando acontece a perseguição, é crente para tudo quanto é lado, irmão. É crente cheio do Espírito, porque não adianta esta igreja estar aqui hoje, cheia do Espírito, e levar as boas novas de Jesus agora. Você vai precisar passar por uma perseguição, se você não vigiar, para poder levar a palavra de Deus àqueles que estão precisando. Vamos lá, eu não posso demorar dentro desse texto. A perseguição foi tão grande, mas tão grande, irmão, que foi crente para a Judeia, foi crente para Samaria, e os apóstolos continuavam ali dentro de Jerusalém. A história vai dizer que apedrejaram o diácono abençoado chamado Estevão. A história vai dizer que Saulo tornou-se um dos mais furiosos perseguidores da igreja. Saulo, ele ia de casa em casa. Saulo, ele arrastava homens, Saulo arrastava as mulheres para levar eles até a prisão. Atos capítulo de número 8, verso de número 3, você pode confirmar. O que acontece? Com a perseguição vem a dispersão. Na dispersão vai um para um lado, vai outro para outro. Porque a perseguição, preste bem atenção, tem momentos que a gente está sendo perseguido, mas isso não é para poder parar a propagação do Evangelho. Ei, o inimigo vai tentar de todas as formas te parar, vai tentar de todas as formas tirar a tua alegria, vai tentar de todas as formas querer que você desista do teu chamado, mas algo você precisa entender: é debaixo de perseguição que a tua vitória será grande, é debaixo de perseguição que o poder de Deus será derramado na sua vida. Imagine você se não tem perseguição, irmão. Não tinha chegado até nós, missionária Bisa. O texto é bem claro, que estes homens que saíram, que foram dispersos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam como? Está fraco para uma classe de aula, vamos lá. Eles estavam como? Você está cheio do Espírito Santo? Porque quem está cheio do Espírito Santo sente a presença de Deus em um ambiente como este. Quem está cheio do Espírito Santo compreende que perseguição nenhuma, que provação vai tirar ele da presença de Deus. Ei, o inimigo achava que estava conseguindo grande vitória, perseguindo os crentes, porque crente, irmão, quando está cheio do Espírito Santo, por mais pancada que ele tome, ele vai para outro lugar, ele não aguenta ficar calado, até por alguns dias ele diz assim: ó, eu não vou obra de Deus, eu fui humilhado, eu apanhei, me caluniaram, disseram tudo que não devia, também não falo mais de Jesus. Você já passou por isso? Quem é que esse bonitinho está pensando que é?
Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, isso não é suficiente para poder parar você, não. Alguém olha e diz assim: morreu. Ei, preste atenção, não morreu, não. Você só estava, irmão, em oração, buscando a presença de Deus, porque mais um guerreiro de Jeová estava prestes a se levantar para poder fazer a vontade dele. Rabacai assai okomamai. É isso. O que mais tem nos últimos dias? Você vê o crente. Eu já encontrei, permita-me fazer uma paradinha aqui. O crente diz: pastor, fui numa vigília. Ah, mas senti a presença de Deus. Olha, mas Deus falou demais comigo, pastor, eu ó. Aí o pastor disse: opa, arrumei mais um guerreiro de oração agora. Passa 3 dias. Você está contando no culto da quarta, você está dirigindo lá, você diz: cadê a irmã? Cadê o irmão? Aí você procura para algum: ô irmão, o que aconteceu? O irmão fulano de tal está deitado. Não, pastor, está numa revolta. Caluniado. Ei! Que avivamento é esse? Que não consegue vencer a perseguição, que não consegue vencer a prova, que não consegue vencer a calúnia, que não consegue ninguém pisar no teu pé. Você precisa compreender que debaixo de avivamento, debaixo de provas duras, é que você descobre o que é melhor para você, rapaz. Aguento um puxão de orelha, vou desviar, dói. Tem Espírito de Deus na tua vida, então compreenda que essa dificuldade é para que você consiga ser mais fortalecido na presença do Eterno. Ei, o diabo tinha tudo para me fazer parar, mas eu vou continuar. Vamos lá, não dá para ficar aqui não. Dispersão. Prisões. Teve uns que não tiveram nem oportunidade, porque Saulo jogou eles na cadeia, na prisão. Mas você compreende que até dentro da prisão tinha alguém que precisava ouvir a palavra de Deus? Até lá dentro da prisão tinha alguém que precisava ser evangelizado. Quando alguém cai lá dentro da prisão, eu não entendo que ele não pregou. Eu entendo que ali dentro da prisão, e eu tenho uma aula bem clássica dentro disso aqui, a própria Bíblia vai nos revelar. Paulo estava lá preso. Com quem? Com Silas. Mas eles pararam de engrandecer a Deus. Eles pararam de adorar a Deus. Irmão, vem cantar um hino aqui. Vou não, pastor, estou numa ira, estou numa raiva. Mas que avivamento é esse que você não consegue adorar aquele que te resgatou de uma vida de provação, de uma vida de dificuldade? E ele não disse que você não ia passar por provações? No mundo tereis aflições. Sabe por que a gente chora, pastor Celso? Porque é bíblico. No mundo você vai ter aflição, mas tem uma coisa: o general da tribo de Judá está ao teu lado todo o tempo para te fortalecer, para te guardar, para te dar vitória, para que você vença a peleja. Irmão, vou desabafar no Facebook. Não, é no joelho. Deus está falando, mas agora vai mudar a minha história. É no Face não. No Face você usa dedo. Na igreja você usa joelho e diz: Deus está nas tuas mãos. Deus precisa de uma igreja que ande de joelho. Deus precisa de uma igreja que consiga vencer de joelhos. Olha lá, é Deus. Deus não me fez de perna amarrada, não.
Oh. A igreja que Jesus quer é uma igreja que tenha intimidade com a Bíblia, como tem intimidade com os celulares. Tem gente que adoece se perder o celular. Ah, meu celular! Celular de R$1.400, 1.200. Rapaz, não compra 24, 36 prestação. Uma lição de R$25. Tá caro demais. Vá se converter, rapaz. Isso aqui tá te ensinando a ser um adorador de verdade, rapaz. Não olhei minha página hoje. Mas você olhou a página da Bíblia para ver qual é o teu texto áureo do dia? Ai. Olha agora, aconteceu, perseguição. Tem um diácono lá. Eu falei que ele era o quê? Ah, tá fraco. Ele era o quê? Tá bom, então vamos lá. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava o eu. Não, a Cristo. O foco da mensagem de Filipe era Cristo. Não era saber quantas pedras tem no trono de Deus. Porque não adianta você ficar com água na boca e não entrar lá. Porque o caminho é Cristo, a porta é Cristo e é Ele que vai te dar o perdão. É interessante saber essas coisas? É. Mas primeiro aceite a Cristo, primeiro entenda a Cristo, primeiro compreenda a Cristo e você vai entender que as ruas são de ouro. Talvez você nunca pegou uma barra de ouro, mas precisa compreender o foco da mensagem. Vamos lá. E Filipe era um diácono cheio do quê? Tem diácono aqui que vai ser consagrado domingo, está cheio do Espírito Santo? Porque a igreja precisa de diácono cheio do Espírito Santo. A igreja não precisa de diácono contendeiro, mexeriqueiro, fofoqueiro, não. A igreja precisa de obreiros que tenham compromisso com a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Arabaiosai, alaplaiossergue, amaiosei. Estão entendendo, né? Às vezes a porta da igreja é estreitinha, é 12 diáconos na porta. Falando, pastor, está repetindo a mensagem. Chama esse infeliz e pergunta como que é o tema da mensagem. Onde é que o pastor leu? Sei não. E como é que você está dizendo? Se Deus está usando ele para repetir, é porque tua cabeça, tua memória é meia lenta. Então tem que repetir até você guardar. Que não deve falar mal do próximo. Que deve honrar o teu líder espiritual. Que deve aprender a ser um adorador. Você sabe por que eu entendo e leio a Bíblia e vejo que aqui não houve erro aqui? Eu queria que alguém lesse. Esse eu queria que você lesse. Atos 6:3. Por gentileza, mas tem que ser rápido, que o tempo já foi, Jesus. Atos 6:3, corre, irmão, Bíblia. 6:3, ninguém, eu já achei então. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, eu disse quantos varões? De boa reputação, cheios do Espírito Santo, eu disse cheios de quê? Preste bem atenção, esses requisitos prevalecem até o dia de hoje. Tinha que ter boa reputação. Tinha que ter boa reputação. Ei, tinha que ter boa reputação. Dentro de casa, fora de casa, na escola, no emprego. Entendeu? Vamos lá. Tinha que ter boa reputação. Segundo, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Porque a pior coisa que tem é você comer uma comida sem tempero.
entendendo? E uma coisa que tem uma comida sem tempero. Você fala, que porcaria! Não presta! Misericórdia! É a mesma coisa de um obreiro sem tempero. É a mesma coisa de um obreiro sem a unção do Espírito Santo de Deus. Um obreiro sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não consegue fazer a diferença, porque ele pode ter letra, ele pode ter uma parede inteira cheia de diplomas, mas se faltar a presença do Espírito Santo, ele não vai fazer nada, ele só vai murmurar, reclamar. Ei, o que eu quero que você entenda é que a presença tem que ser real dentro desse requisito. Tem que ter sabedoria. Se não tiver sabedoria, não dá, irmão. É requisito. Está aqui no texto, não fui eu que coloquei. Tem que ter. Que é para quando Deus derramar poder, não ficar nos cantos. Aqui nunca teve disso. Aqui nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, mas Deus mandou um Filipe para poder fazer a diferença. E você precisa compreender que, ei, meu Deus do céu, que a presença dele tem que ser real. Que é isso, rapaz? Vamos continuar, porque eu já estou encerrando. Filipe desce para Samaria. Diz que é exemplo de Filipe, muitos pregavam. Uma coisa que é interessante, que o escritor deixou aqui, que os judeus evitavam ir a Samaria sempre que possível. Assim, Filipe precisou de coragem para ir até lá. Porque, irmão, o ministério de Deus não é para covarde, é para corajoso. Que tem nos últimos dias, de pessoas procurando padrinho para dizer, pastor, fala assim, rapaz, dá um jeito aí. Deixa o homem me mandar lá para aquele local, não. Tem ninguém. Só Jesus. Aquilo ali não tem não. Ô infeliz, tu não tem chamada de Deus na tua vida? João Batista ia para o deserto e as pessoas iam atrás dele. Ele não ficava dando dinheiro para ninguém seguir ele não. Ele dava era a palavra de Deus. E olha que a mensagem não era leve, era uma mensagem dura. E ele dizia, é dura porque vem do céu. Ei, ele te ama, é por isso que traz a palavra para a tua vida. Entenda, receba, aceite e deguste ela na sua vida, rapaz. Por que, Filipe? Eu anotei aqui que eu estava orando e foi, quando você está orando, Deus está falando, anota. Eu aprendi isso aqui ontem. Anota. Eu estava orando, estava chegando no meu ouvido, eu falei, caneta na mão. Foi até a vermelhinha que eu estava. Aí eu escrevi, ó, na minha oração está aqui. Mas por que Filipe? Que era diácono, tinha os apóstolos. O texto vai dizer, por que Filipe? Ele é o exemplo. O texto não, que Deus falou comigo ali. Porque Filipe, ele é o exemplo de que nós não precisamos ser grandes para sermos missionários. Ei, por que Filipe? Porque Filipe é o exemplo que nós não precisamos de renome para poder fazermos a obra de Deus. Por que Filipe? Porque Filipe, ele é o exemplo que nós não precisamos destas coisas, apenas precisamos ser cheios do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. Acabou. Tem Espírito de Deus? Tem. Aí você vai ouvir uma palavra que eu ouvi. Pastor, estou indo embora para São Paulo, o senhor pode me dar uma carta de mudança? Não, vou dar não. Falei, não, mas por quê? Você não é membro da igreja, tu está indo para São Paulo, não sei o que tu vai aprontar lá. Tu faz o seguinte, tu vai lá em São Paulo, procura uma igreja, levanta a mão, aceita Jesus de novo, e aí tu te vira por lá. Estado da Bahia, irmão. Você sabe onde é que eu fui parar? Ainda bem que tem uma testemunha aqui. Testemunha é importante nessas horas. E olha que eu não marquei nada. Pastor Celso. Na época era presbítero na congregação do Planalto. E eu cheguei agoniado. Falei, eu preciso de uma igreja para congregar.
tem gente que por muito menos diz, sair da igreja que o pastor me maltratou. Ei, rapaz, tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não é qualquer guerrinha, não é qualquer palavra que pode te afastar da presença de Deus. Você precisa estar presente. Mas me caluniou, não tem problema, a chamada é tua. Deus deu para você, aguenta, porque Deus vai te fazer prosperar ainda nesta terra. Ah, mas o pastor falou, vou derrubar ele. Derruba não, deixa Deus trabalhar. No tempo de Deus ele sai. Ele está fazendo isso é porque tu está precisando aprender alguma coisa. Eu saí andando ali na região do Planalto e não achava uma assembleia. Eu falei, tem uma assembleia por aqui não? Aí me mandaram para a igreja. Naquela época tinha um caseiro, que eu não me lembro o nome dele. O senhor deve se lembrar. Pastor, era o pastor Gideão, mas tinha um caseiro lá, o senhor calvo, ele me recebeu. Ulisses, ele me recebeu na porta, eu fui bem sincero. Falei, é o seguinte, eu vim da Bahia, não tenho carta, e meu pastor disse para eu procurar uma igreja aqui e aceitar Jesus. Pô, mas tu está em pecado? Eu falei, estou não. É que ele disse para mim, eu estou em cima da risca. E eu quero saber que dia tem culto, que eu quero vir aqui, quero levantar a minha mão, quero aceitar Jesus. Falou, vem à noite tem culto. Aí eu cheguei, quando eu cheguei tem algo que nunca mais vai sair da minha memória, porque eu vi o pastor Pedro falando aqui, eu me lembrei, e Deus usou o pastor Genício para convidar o pastor Celso aqui para cima, não foi à toa não, e eu vejo que o senhor é sempre usado por Deus, porque quando eu cheguei lá no meio do corredor, o pastor Celso veio e me deu um abraço. Ei, tem momentos na nossa vida que um abraço fala mais do que palavras, aqueles abraços que o senhor dá nos obreiros que o senhor tem, fala muito mais do que palavras. E ele me deu um abraço. E eu tomei um choque na hora. E eu senti uma alegria, uma vontade de caminhar assim, pular, falar em línguas estranhas. Aí o pastor Gideão me deu a oportunidade. Eu nunca tinha pregado nesse negócio aqui, que lá na Bahia não dá para ficar pregando toda hora assim não, irmão. É no gogó mesmo, é com candeeiro mesmo, é passando matabu. Você não sabe o que é, um dia você aprende. É um fifolzinho que você põe querosene e tem um algodãozinho que você vai apagar numa sopa. Você aperta e a fumaceira fica correndo lá dentro. E era ali que a gente usava para falar de Jesus. Só tem uma coisa que eu quero que você entenda. Ei, o tempo de cantar vai chegar na tua vida. A hora de fazer a diferença vai chegar. É por isso que você está aqui nessa noite. Sabe o que? Aprendendo com a palavra. Quando se tem palavra, o vento vem, a tempestade vem e ninguém nos tira da presença do Eterno. Eita Deus! Filipe pregava, aprenda para mim parar já. Filipe pregava a palavra, mesmo em meio à angústia. Mas, irmão, você tem a oportunidade para dar a palavra aqui hoje. Estou angustiado. É agora que a prova da tua fé vai fazer a diferença. Porque o inimigo quer nos calar, quer nos tirar a nossa alegria. É aí que quando alguém diz, ei, tem oportunidade para trazer uma palavra, eu vou marchando, irmão. Eu estou só o bagaço da cana. Mas quando me deu, eu vou lá. E o inimigo, já para confundir ele, o Satanás, aquele perigoso, imundo. E aí eu vou, e quando eu prego, eu falo Jesus, não eu, mas o Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Ele está torcendo para você dizer não. Quando ele diz para você dizer não, diga sim para o reino de Deus. Diga sim para fazer a diferença. Ai, meu Jesus, vamos lá, vamos lá. Filipe pregava a Cristo. Era um diácono pregador, tinha mensagem. Não era um homem vazio. Porque o que Deus quer são homens cheios do Espírito Santo em cima desta tribuna. E eu aprendi agora, nesses dias da minha consagração, e o senhor estava lá, senhor presidente, pastor, quando o servo do Senhor, nosso líder, ele foi bem claro. Púlpito não é lugar para qualquer um. Foi isso que eu vi lá. Púlpito é lugar para pessoas que tenham compromisso com Deus, que tenham uma vida consagrada no Espírito Santo, que possam ter uma vida plena de comunhão com Ele. Você está entendendo? É para quem tem chamada, porque quem não tem chamada murmura, quem não tem chamada não entende, quem não tem chamada levanta complô. Ei, não adianta, tem que ter chamada. Sabe uma coisa que eu aprendi? Aquela mensagem, ela era acompanhada de milagres. Eu fico pensando Filipe chegando para fazer o primeiro culto em Samaria. Pararam para pensar nisso?
E quando eu oro, irmão, parece que eu estou viajando, eu saio desse mundo. Eu estava orando e falei, Jesus, o que Felipe fez? Ele estava guiado pelo Espírito Santo. E imagina Felipe ali, que segundo está na história, ele ficou a 15 quilômetros mais ou menos de distância da onde Jesus teve aquele encontro com aquela mulher. E ele estava ali fazendo o seu belo discurso, fazendo um discurso, talvez não tinha um rascunho, mas ele estava ali porque era uma testemunha, e ele estava anunciando o poder da palavra de Deus. A mensagem de Filipe era uma mensagem que tinha milagre. Mensagem tem que ter milagre. Quando você está aqui, o Espírito de Deus está atuando na tua causa, está atuando nas tuas necessidades, está atuando nas tuas famílias. Você precisa compreender que enquanto você adora a Deus, Deus age na vida da sua família, Deus cuida dos teus. Arabaiosei. Você está dando esse glória aí, Deus está cuidando do teu filho, da tua filha, do teu esposo. Amaraquiosei, que é pai. A história vai dizer que um homem cheio do Espírito Santo faz diferença. A história vai dizer que aquela cidade, ela foi banhada por um espírito de alegria. Você quer fazer a diferença? Jejue. Você quer fazer a diferença? Ore. Você quer fazer a diferença? Do jeito que você é, lá no teu quarto, na presença de Deus, seja dentro da casa de Deus. Eu fui no monte, mas eu corria igual doido. Porque lá tu corre, aqui tu não corre. Porque lá tu bate a cara no chão, aqui tu não bate. Eu corri, eu tive um dia, estava eu, mas meu amigo orando, que eu não levo ninguém, é só eu, e estava eu e ele. Disse que para todo Paulo tem um Silas, eu não sou o Paulo, mas aqui está meu amigo Rogério. Falei, filho, vamos orar que nós estamos na prova. E nós fomos para oração, chuva caindo no cantinho, e clamando a Deus, buscando. E eu senti a presença de Deus, e eu vi que eu dava cada murro, e eu saí um pouco da ética, porque eu sou meio assim, da Bahia, da roça, andava de jumento, de jegue, assim mesmo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, Deus faz a diferença nas nossas vidas, do jeito que nós somos. Não precisa imitar ninguém, copiar ninguém. Você tem o teu chamado único para fazer a obra de Deus. Aí um dia o irmão falou assim, pastor, mas eu não sabia que você pulava com a coluna ruim. Tem problema não, irmão. Eu vejo a presença de Deus e tem hora que não dá. Eu vou pular, eu vou marchar, não tem problema. Mas alguém está falando, o problema é dele. Enquanto ele fala, eu adoro. Enquanto ele me aponta, eu aponto para Deus. E tenho certeza que Deus aponta para mim. Parei. Tinha milagre. As pessoas ouviam, não vai dar para eu terminar. Eu queria falar tanto de Simão, cabo atribulado. Essa mensagem gerava milagre. Você já viveu milagre? Não, você já viveu milagre? Do médico olhar para você e dizer, não tem jeito, acabou, morreu, perdeu. Eu estive prestes a viajar com o nosso pastor presidente um dia desse. A gente foi para Lins. Nós fomos com a nossa pastora também para Lins. E eu passei uma experiência, eu vi o pastor Urandi contando aqui. Eu passei uma experiência que eu nunca tinha passado na minha vida. Passei com a minha esposa internada, mas não tinha passado com meu filho. E eu passei uma experiência triste, que ele ficou alguns dias, foi acometido de uma enfermidade terrível ali. E ficou uns 3 dias, depois nós levamos ele para o hospital. Eu preciso falar, porque palavra sem o foco do milagre não dá. E ele ficou aproximadamente uns 5, 6 dias dentro do hospital. Eu tinha vários compromissos, mas em todos os compromissos que eu tive, que eu fui designado pelo nosso pastor presidente para algumas comissões no nosso campo, eu saía, mas eu ficava lá no hospital, a minha esposa me rendia, eu falava, fica aqui que eu estou indo. E teve um dia que eu não quis ir, o meu filho falou assim, pai, vai lá, Deus está no controle. Eu precisava de uma palavra. Tinha um dia que a minha esposa chegava lá, eu ia para casa, chegava, dobrava meu joelho e chorava. Eu falava, Jesus, por que não em mim? Tinha que ser nele. Não adianta, irmão, que é para ser lá, é lá, não vai ser em você, acabou. E eu chorava, voltava.
Mas aconteceu algo inédito. Por quê? A mensagem tinha um foco, tinha um milagre. A sua vida vai ser uma vida de milagres quando você der ouvido mesmo à voz de Deus. Quando você guardar a palavra de Deus dentro do teu coração. E eu vi o foco acontecer. Porque vim numa comissão que o pastor presidente nos colocara para estarmos junto com o pastor Elias aqui no Nações. Deixei o meu filho, já tinha sido operado. E a médica me chamou antes de eu sair. E ela me disse assim: eu quero conversar com o pai desse menino. Me chamou lá dentro do centro cirúrgico. Ele ainda estava dormindo. Feito da anestesia, ela disse: pai, que menino é esse? Eu falei: é meu filho. É meu filho. Vocês são parecidos. É meu filho. Aí ela disse: eu nunca vi. Eu perguntei a ele se ele estava preparado. Ele disse que estava. Eu falei: você não está com medo não? Ele falou: não. Mas por quê? Não estou com medo não. Obrigado, pastor. Vou encerrar agora. Eu estou com medo não. Deus está no controle. Ela disse: eu mostrei anestesia para ele. Ele disse: não tenho medo não. Aí ela disse: parabéns pelo filho que você tem. Eu fiquei lá o tempo todinho. Quando ele acordou, eu falei: filho, o que foi que aconteceu? Ele falou: pai, quando eu estava entrando aqui para ser operado, eu fiz uma oração para Deus. Meu filho está por aí evangelizando, né? Está aqui não. Ele tem 14 anos. 14 anos, o Rafael. Não, Valdeci, deixa ele lá, que ele fica vergonhoso, igual o pai. E ele pegou e disse: eu fiz uma oração, pai. E Deus me deu tranquilidade. Mas tinha uma coisa que eu não tinha contado nem para minha esposa. Eu ainda falei para ela: eu acho que eu não vou viajar com o pastor na quinta-feira, acho que era na sexta. E eu fiquei até 10h30 da noite. Quando eu saí 10h30 da noite do hospital, acordei, vim cedo para aqui, para a nossa igreja sede, nós viajamos, eu não tinha nem dito para o pastor. O médico tinha dito assim: seu filho está com câncer. E eu não tinha dito para minha esposa: seu filho está com câncer e é um câncer maligno. Nós vamos operar, mas depois nós vamos acompanhar aí. E o primeiro exame era para eu ter trazido, eu acabei esquecendo. O primeiro exame deu câncer maligno. Eu não falei nada para minha esposa. Eu viajei amargurado por dentro, mas feliz com Deus, que eu creio que está no controle de todas as coisas. E eu entendia que Deus sempre estará no controle das nossas vidas, e entendo. Quando nós voltamos, e eu sempre falando com ele, quando nós voltamos, eu peguei ele na segunda-feira, levei ele para fazer os exames. O médico pegou depois, olhou, falou: não acredito. Eu falei: o que é que o senhor não acredita? Ele disse: não tem nada aqui, vamos fazer outro exame, porque a gente fez a cirurgia para tirar a dor. Você não entendeu? Na igreja primitiva, quando se contava o milagre, já tinha crente se acabando, porque era sinal que o poder de Deus era algo grande nas nossas vidas. Ele não só curou lá, ele cura até o dia de hoje. Ele disse: vou fazer mais um. Ele fez mais um, não deu nada. Eu vou fazer o terceiro. Ele fez o terceiro, não deu nada. Sabe o que eu entendo? Pode fazer 50, 100. A promessa de Deus é para a tua vida. A promessa de Deus. Palavra que não tem milagre, precisa ter milagre. Você não entrou nessa escola bíblica para sair da mesma maneira, para ter aquela mesma vida. Você entrou aqui para ser um Filipe, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da autoridade, cheio do poder, cheio da unção, para fazer a diferença. Arabacalabachandarai, indique o mundo e a sei que o pai. Ela plouve a sei o camandu e a sai. Arabasubio comandai a sei. Arabio sei que o mai. Urabachandarabai o sei. Arabio stai que o me que o pai. La plai o serga. Ai,
Diz o Senhor dessa forma a ti, homem, que sonda teu coração, que viste dentro do teu coração as lágrimas derramando, uma angústia que não contasse nem para a tua, uma preocupação. Me revelo a ti e te digo a ti nesta noite, vou eu sim mudar essa situação que está aqui. E tu sabes que eu cuido de ti e vou tirar isso daí. Eu vou fazer acontecer o que tu pediste a mim. Tu vais entender que eu tenho cuidado do teu ministério, eu tenho cuidado da tua chamada, eu tenho cuidado dos teus projetos, e vai acontecer. Eu não te chamei para poder você não acreditar. Acredite, acredite e entenda. O conselho vem de mim, a direção vem de mim, e tu sabes o que terás de fazer, porque eu, Deus, te entendo e te compreendo. Eu estou neste controle. Tu vais ver o que vai acontecer. Esta é a palavra que tenho a ti neste momento. Arabiosei, andai o comandai assai. Você não vai sair assim angustiado. O veredito foi não, mas o de Deus é sim. O do homem não dá, o de Deus vai dar. O do homem é para parar, o de Deus é para caminhar. Ai. Glória a Deus. É isso aí, ó. Avivamento é isso. Nós estamos voltando aos primórdios, à igreja primitiva. Flash, é fácil, classe. Só entende Deus quem é de Deus. Só quem é de Deus. Caso contrário, não entende Deus. Você falou que é caipira? Você veio da Bahia? Deus usa os caipiras também. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, porque Ele está aqui conosco. Entendeu? Só um pouquinho, gente. Nós vamos... Pastor Pedro. Pastor Pedro Marques. Ô, Marlene, por favor. Pastor Adailson. Ô, Celso, vem aqui. Você que é padrinho dele aqui, ó. É flashobra cara da maçã. Agora eu vou tirar. Só vale para os que estiverem presentes.
Ou o que estiver presente, porque é do singular. É um presente só, essa Bíblia aqui. Agora o terno estará, eu vou sortear hoje o terno também. Cadê a irmã? Só serve que se tiver. O terno não? Bom, você que está mandando agora. O que está escrito aqui, Júlio? Neia da Vila Olinda. Nossa irmã Neia da Vila Olinda. Vem aqui, Lé, rapidamente. Suba aqui, rapidamente. Agora, vamos pegar o terno aqui. Enrolado esse negócio aqui. Júlio, eu não sei ler. Tem que ser você. Oriel Andrade, Eldorado. Isso. Rogério. Eu venho receber aqui o papel, o endereço, o local que você vai retirar o terno. Sobe aqui. Vem rindo por quê? É só alegria. Simbolicamente, pastor Paulo, vem aqui, entrega esse papel para ele. É o Vale Terno. Teu endereço aqui, irmã. Está tudo aqui. Entregue para ele. Cadê o fotógrafo? Vai lá. No próximo sábado, no encerramento da escola, nós estaremos sorteando mais um terno. Vamos de pés. Amanhã estarão conosco. E domingo, o sorteio do micro-ondas. Amanhã estarão conosco, são 2 preletores. Pastor Rogério Sponardes, é isso? E pastor Pedro, isso é italiano, não sei se é segundo nome aqui. Vamos orar a Deus. Pastor Marcelo, vem aqui, Marcelo, ora a Deus. De mão dadas, vamos agradecer pela vitória. Hoje eu recebi uma grande vitória, você também recebeu. De mão dadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas que temos ouvido neste lugar. Continua abençoando a tua igreja. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Continua colocando as tuas mãos sobre este ministério. Leva, Senhor, cada um dos teus filhos em paz para os nossos lares. E continua derramando sobre nós, Senhor, as tuas graças, a tua misericórdia, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. A bênção apostólica, mas eu só quero dar uma palavra em relação à mensagem, a primeira mensagem. Pedro Marcos, você foi nota 10. Muito bom. Não. Eu quero agradecer pela confiança, porque eu não falei antes, porque ele não estava aqui. Muito obrigado, pastor. Não tem nada. Isso é muito bom. Eu acho que vocês, cada um, você tem o seu método. Eu acho que a escola é isso. É isso aí. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, Pai, a graça de seu Filho amado Jesus Cristo, as consolações e o conforto do Espírito Santo, esteja com a igreja aqui na terra, desde agora para sempre. Então digam, abraça o irmão que está ao seu lado, diz para ele, você é uma bênção na minha vida.